Mergulhadores de saturação em águas profundas enfrentam riscos extremamente mortais na profissão. 2 mergulhadores desceram para desembaraçar uma corda sem imaginar os eventos traumáticos que ocorreriam. Este é o colapso fatal da tragédia de mergulho do Wagedrill II. Peter Holmes e Roger Baldwin estavam a 120 metros de profundidade, no gelado Mar do Norte, tentando desembaraçar cordas soltas. Isso não era nada de especial para os 2 mergulhadores de saturação, que já estavam bem acostumados a ficar sob saturação por 30 dias seguidos. Mergulhadores comerciais que atuam em projetos no fundo do mar passam semanas em câmaras pressurizadas para evitar riscos de descompressões repetidas. Eles trabalham de 3 a 4 semanas e depois seguem 5 dias de desaturação para trocar as equipes de mergulho. Pressão alta constante permite mergulhos diários em sino de mergulho no fundo do mar e repouso noturno em câmara pressurizada no navio. Após um curto período de aclimatação, os homens ficam confortáveis na câmara, embora o espaço apertado possa ser desafiador. O ar da câmara tem muito hélio e pouco oxigênio, deixando as vozes agudas, mas isso logo parece normal após a adaptação. A tarefa do dia era desembaraçar uma corda do preventor de erupção no poço de petróleo Bruce. Peter e Roger estavam trabalhando a 119 metros abaixo da superfície, mas agora estavam a caminho de volta para o navio. Quando a campânula fosse acoplada à câmara, eles voltariam ao compartimento para descansar. A pressão da campânula estava sendo monitorada usando o manômetro mais sensível que o sistema tinha instalado. Na prática, eles usavam esse manômetro para acompanhar a pressão na unidade em que os mergulhadores estavam no momento. O manômetro HISA era destinado à câmara 1, mas, por ser o melhor, era transferido para a campânula quando os homens desciam. A campânula tinha manômetro próprio, mas usar só um eliminava diferenças sutis entre eles. Peter e Roger aguardavam o sinal verde, mas o engenheiro de superfície enfrentava dificuldades para vedar a conexão no acoplamento. A campânula foi retirada e a flange limpa para novo acoplamento. Desta vez, tudo estava certo, então os homens abriram a escotilha após equalizar a pressão. Enquanto desciam para a câmara de entrada, o supervisor John avisou que o vazamento voltou. Ele pediu que seguissem até a câmara 1 e fechassem a porta. Os homens fecharam a escotilha e se encostaram na porta para vedar melhor. John rapidamente injetou gás hélio na câmara para pressionar a porta e garantir vedação, isolando-os do vazamento. Roger e Peter estavam preocupados, pois estavam sob pressão de 390 pés e um vazamento teria que ser controlado rapidamente para manter o ambiente seguro. Em poucos instantes, ficou óbvio que algo estava terrivelmente errado. A sala estava ficando incrivelmente quente. Peter e Roger sabiam que John cuidava de um vazamento e esperavam que ele resolvesse logo. Aqueles instantes pareceram eternos sob o calor crescente, sem que eles soubessem o que ocorria. Não era só desconfortável, era inescapável. Eles forçaram a porta para alcançar o sino, mas ela não se movia. O calor aumentava, como se um forno estivesse ligado. E eles estavam presos lá dentro. João olhou o manômetro enquanto eles subiam para a câmara principal. Ele pensou que o novo vedamento resolvera o vazamento, mas algo ainda parecia estranho. Ele viu o leve pulso do ponteiro e depois o sinal da queda de pressão. Ele achou que a vedação do sino não estava bem encaixada. Mergulhadores fecharam a porta da câmara e João enviou Hélio rapidamente para lá. Isso ajudaria a vedar a porta do sino e do bloqueio de entrada. Agora ele teve a chance de verificar a conexão do sino e realmente entender o que estava acontecendo. O medidor RISA indicou queda de pressão na câmara principal, então John aumentou o hélio para estabilizar a sala. Ele focava no manômetro, torcendo para o ponteiro subir, mas ele só caía. Se não estabilizasse a pressão,
os homens sofreriam de doença descompressiva. A profundidade em que trabalhavam exige 5 dias de descompressão lenta para evitar que o gás saia do sangue com segurança. John estava começando a se sentir desesperado. O medidor seguia caindo e ele não conseguia pará-lo, mesmo bombeando mais ar na câmara. Passou de 390 para 350 e depois 310 pés. Ele tentava descobrir onde a câmara 1 perdia pressão. Ele podia ouvir os homens batendo na porta interna, implorando para serem soltos. Eles provavelmente sofriam de doença descompressiva após descompressão rápida. O gás na corrente sanguínea pode causar dores articulares incapacitantes e até ser fatal. John não sabia que estava totalmente enganado sobre o que acontecia com Roger e Peter. Eles bateram e tentaram abrir a porta, mas a pressão era grande. Eles sentiam calor, suavam e estavam tontos. A náusea e a desorientação eram insuportáveis. Cada respiração era como ficar na frente de um forno aberto e não havia nada que eles pudessem fazer para escapar desse calor. A temperatura chegou a 120 graus Fahrenheit. Após poucos minutos, os homens desabaram e mal conseguiam rastejar. Eles tiraram os colchões da base de alumínio para deitar no metal. John tentava conter o vazamento na câmara 1 e checar a pressão no painel. Ainda estava caindo, e os homens gritavam para serem salvos. Num olhar rápido, algo lhe revirou o estômago. A válvula de pressão da câmara 1 estava desligada. Em um instante, seu coração disparou e ele foi tomado pelo medo do que realmente estava acontecendo. O manômetro mediu o sino o tempo todo. Ele esqueceu de retornar à câmara principal durante a transferência dos homens. Ao girar a válvula para medir a câmara, ele ficou atônito. A leitura indicava uma pressão incrível de 650 pés. Os homens não sofriam de descompressão, mas de alta pressão e temperatura. Pressões acima de 500 pés de profundidade podem causar síndrome neurológica de alta pressão, com tremores, problemas de visão e náusea. A alta temperatura causou insolação, fatal sem tratamento rápido. O rápido aumento da pressão, 300 pés de profundidade em minutos, teria causado essa situação devastadora. O verdadeiro problema era que os cérebros deles estavam inchando devido à hipertermia, e não havia absolutamente nada que João pudesse fazer para ajudá-los. Não podiam abrir a câmara e soltá-los, pois seria sentença de morte. A saturação deles requer 5 dias para sair com segurança. A temperatura atingiu 120 graus devido à alta pressão na sala pequena. O hélio se move mais rápido por ser muito leve. As partículas colidem entre si e com as paredes da câmara quando a pressão sobe e as moléculas se aproximam. O calor faz a temperatura do ar subir rapidamente. Quando descobriram isso, já era tarde. Não havia nada que eles pudessem fazer por Roger e Peter. A equipe observou pelas escotilhas para monitorar seus movimentos e registrar o momento da morte. Eles estavam próximos, mas parecia que estavam no fundo do oceano. Os homens desmaiaram após pouco tempo e, infelizmente, nunca recobraram a consciência. Eles morreram até 2 horas depois. Insolação grave exige tratamento imediato, recomendando 30 minutos em banho de gelo. Sem resfriamento extremo, seus corpos não poderiam se recuperar desse trauma. Eles poderiam ter morrido por inchaço cerebral ou falência de órgãos, mas a causa oficial foi hipertermia, levando à insolação. Mergulhadores comerciais de saturação monitoram a água quente na linha de vida para evitar congelar no Mar do Norte. Insolação na câmara de saturação do navio era impensável. Os tribunais escoceses realizaram uma investigação de acidente fatal para determinar a causa das mortes acidentais. Foi constatado que houve erro humano, má rotulagem, design inadequado dos instrumentos e práticas impróprias na sonda de perfuração Wade 2.